Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Daniel César do Palavra 2 e hoje eu quero conversar com vocês sobre redes sociais, o que você consome e o que você produz nelas. Fique nesses minutinhos comigo que nós vamos estudar a Palavra de Deus e ver o que ela traz a respeito disso. Vamos começar com um princípio muito bom de Paulo, quando há dissensão ali, quando há disputa entre os irmãos, se pode comer o que não pode comer. Paulo norteia isso, mas ele termina com uma frase que nos serve para várias coisas da vida, aliás, para tudo da nossa vida. Diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Romanos 14, 19. Então, aquilo que nós devemos buscar em relação à nossa vida são as coisas que servem para paz e edificação. Aqui já tiramos uma lição muito grande. Só nesse texto nós teríamos que descartar muita coisa na nossa vida que nós consumimos nas redes sociais, que não servem para paz e não servem para edificação. Nós vamos ver algumas coisas, Paulo cita algumas coisas, principalmente em Timóteo 2, mas nós vamos, primeiramente, corroborar com essa palavra em Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aí ele repete um conceito. Pensai nas coisas que são de cima e não das coisas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós devemos, então, filtrar. Qual é o nosso filtro? Como é que nós devemos agir na nossa vida? Aquilo que nós consumimos. Qualquer tipo de arte, mas agora vamos falar especificamente de redes sociais. O cristão tem que ter princípios e valores bíblicos. Princípios que norteiam a sua vida. Em momentos decisivos, são esses princípios que vão nortear para que você tome uma decisão. E quais são os princípios cristãos? Repetindo, princípios bíblicos, princípios que a Bíblia diz. A gente adota e para nós, a gente traz para nós. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que princípios e valores cristãos têm sido assim, muito relativizados, às vezes não aplicados. São princípios muito elásticos. Princípios não são elásticos. Valores não são elásticos. Ou os valores e os princípios estão das coisas, né, que vêm lá de fora, estão batendo comigo ou não. Se estiverem batendo com os meus princípios, então eu aceito. Se não estiverem batendo com os meus princípios, então eu rejeito. O ser humano precisa ter princípios e valores bem definidos na sua vida para ajudá-lo a guiar na jornada, né, que é a nossa estada aqui, vamos colocar assim, nossa estada na Terra. E terceira vez, o valor e o princípio maior, os valores e os princípios maiores cristãos são os princípios da palavra de Deus, porque nós agora já, como diz Colossenses, já estamos mortos e nossa vida está escondida em Cristo. E valores cristãos não podem ser elásticos, princípios cristãos não podem ser elásticos. E quais são os princípios que devem reger nossa vida? Coisas que nos servem para a paz e para a edificação. Primeira lição: você está consumindo algo na internet. Traz paz? Edifica? Não conflita com a palavra? Não traz confusão? Então você pode consumir. Mas agora, se traz confusão, se não edifica, se te afasta de Deus, então você deve evitar essas coisas. Já temos aqui um parâmetro. Tem gente consumindo muita besteira durante muito tempo e isso acaba dominando o seu coração. E nós acabamos nos enchendo demais disso. Mas quando eu encho o meu coração das coisas que edificam, meditando de dia e de noite, conforme diz Salmo, as coisas do alto, as coisas de Deus, juntando aqui com Colossenses,
Então eu começo na minha vida a ver ela ser transformada, ela ser renovada e ela ser guiada, trabalhada por princípios e valores que vão me levar a estar mais perto de Deus. Existem algumas coisas que nós devemos evitar. Nós estamos falando agora a filhos de Deus. Antes de nós entrarmos no que a Bíblia fala para filhos de Deus evitarem, inclusive internamente entre nós, eu quero trazer um conceito para você, que eu já falei isso muito na igreja, já falei umas 4, 5 vezes na igreja, mas eu queria deixar na minha igreja, né, onde eu sou pastor auxiliar, mas eu quero deixar para você aqui também e registrado na internet. É um conceito simples, não é um conceito meu, não é um conceito evangélico, mas que é verdadeiro. Então deixa eu trazer para você um princípio verdadeiro. A questão de fake news ou notícias falsas. Eu gosto de notícias falsas porque eu sou brasileiro. Vamos entender uma coisa. Nós consumimos notícias nas redes sociais não pela notícia em si. Nós não verificamos a notícia em si. Nós consumimos e nós aceitamos notícias nas redes sociais por quem enviou para a gente. Então a nossa confiança não está na notícia em si. A gente não vai confirmar a notícia. A gente não vai olhar a notícia assim, será que essa notícia é verdadeira? Eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma pesquisada em outros lugares. Tem muita gente aceitando a notícia por quem enviou. O mais importante não é a notícia assim, se ela é verdadeira ou falsa. O mais importante é quem enviou. Então, por exemplo, eu como pastor eu tenho que ter muito cuidado em que eu envio, o que eu envio para meus membros, por exemplo, os membros da minha igreja. O que eu enviar para eles, eles vão confiar, e confiança, guarde uma coisa, confiança é vulnerabilidade. Se eu confio em alguém, eu me torno vulnerável naquela área, ou seja, eu abro a minha vida, eu abro meu coração, eu abro minha mente para aquela pessoa naquela área. Quando eu mando como pastor uma notícia para os membros da minha igreja, eles estão aceitando e não estão olhando muito a notícia em si, eles estão olhando o quê? Quem enviou foi o meu pastor, então é verdade, o meu pastor enviou isso. E elas reproduzem para outros membros porque o pastor enviou. Se o pastor enviou, é verdade. Tem gente que recebe a notícia e tem como verdade absoluta porque recebeu de um parente que ele confia, que ele recebeu de um amigo, que ele recebeu de um colega de trabalho. E assim a gente consome notícia e tem como verdadeira, não verificando a notícia, mas verificando quem me deu, quem me passou a notícia. É por isso que você tem muita disseminação de notícia que é plenamente falsa e notícias que têm um fundo verdadeiro, mas são distorcidas. Eu já peguei, muitas vezes já mandaram para mim notícias que tinham até um fundo verdadeiro, mas no meio dela distorceram e levaram para um outro caminho. Então, assim, um alerta. Agora, o cristão e as redes sociais, fica um alerta para você. O principal não é quem enviou, o principal é a notícia em si. Tá? Vamos trazer um pouco para o contexto bíblico para você entender isso. Paulo fala, não importa como o evangelho é pregado, se por inveja, se por isso, se por aquilo. Importante que o evangelho seja pregado. Mas tem um juízo de Deus para quem prega o evangelho, mas sem ele mesmo conhecer Jesus. Senhor, em teu nome fizemos isso, expulsamos demônios, curamos enfermos. Eu não conheço vocês. Isso está na palavra de Deus. Então vamos entender. Tem gente levando a notícia do evangelho que não conhece o evangelho de verdade. Não conhece. Não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas está pregando o evangelho. Da mesma maneira, nós devemos entender que eu posso estar levando uma notícia à frente sem conhecer a fundo o que eu estou enviando, se é verdadeiro ou se é falso. Tá? Então, guarde isso. Próxima vez que você receber uma notícia, que você tiver certeza de que ela é verdade, porque alguém de confiança que você confia mandou para você, para e pensa no que eu estou falando. Daniel falou
Então eu acho que eu vou verificar a notícia e não somente vou aceitá-la como verdade porque quem me enviou foi um parente, um amigo meu. Eu espero que eu tenha deixado claro um pouquinho assim esse conceito. E voltando agora para a Bíblia, vamos relembrar o que eu falei e voltar para a Bíblia. Então buscamos as coisas que servem para a paz e a edificação e buscamos as coisas que são do alto. E aquelas coisas que o evangélico não deve consumir, o cristão não deve consumir. Existem muitas coisas na internet, agora eu vou tratar dos assuntos pertinentes a nós, internos da nossa fé. Existe hoje a internet, ela deu voz a todos. Algumas frases são muito interessantes, como a internet deu voz aos tolos. E é uma verdade. A internet mostra o pior, revela o pior de cada pessoa. Também é uma verdade. Vamos pensar assim, nem todos tinham voz. Nem todos tinham um púlpito. A gente precisava ter um púlpito real. A gente tinha até um ditado nos pastores batistas que pastor tem que ter púlpito. Os batistas só faziam pastores quando houvesse um púlpito para o pastor, ou seja, quando houvesse um altar que o pastor pudesse ministrar, uma igreja que o pastor pudesse ministrar. Era muito difícil você ter púlpito, você ter altar. Você teria que fazer sua própria igreja, também era difícil na época, hoje mudou tudo. Hoje qualquer um abre igreja, a gente está vendo aí o que está acontecendo. Os tipos de líderes e pastores que estão surgindo por causa disso. Mas também teve o advento da internet. Com o advento da internet, todos tiveram voz ao mesmo tempo. Isso tem um lado bom. Todos tiveram voz ao mesmo tempo. Isso é bom. Mas teve um lado ruim. O lado ruim é todos tiveram voz ao mesmo tempo. Isso no meio evangélico fez com que pessoas que nunca tiveram púlpito, pessoas que nunca teriam púlpito, pessoas que nunca teriam a quem falar, de repente tiveram uma voz igualitária, entre aspas, a pessoas que Deus levantou, que Deus chamou para o ministério, verdadeiramente para o ministério. Então nós temos hoje um grupo muito grande de pessoas que não importa a idade, não importa a experiência com Deus, não importa o tempo de casa, não importa como o seu ministério real, físico, real, dentro de uma igreja, e muitos deles estão até fora de igreja, completamente fora de igreja, levando vidas assim que estão fora dos parâmetros bíblicos. A Bíblia manda nos ajuntarmos, nos reunirmos. Um dia ainda vamos falar sobre isso, da necessidade do cristão estar na casa de Deus, com os outros filhos de Deus. Todas essas pessoas tiveram voz. Foram para a internet colocar todos os seus pensamentos para fora. Aí temos um problema. Nós temos que começar a entender que nem tudo que sai em nome de Deus, nem tudo que sai falando de Deus, pertence a Deus, é de Deus, está de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho visto nesse tempo muita gente se desviar, sair da casa de Deus, rebelião contra pastor, às vezes sai, desafia o pastor, sai assim achando que está certo a beça. E as rebeliões começaram, as dissensões começaram em redes sociais, em fóruns, onde as pessoas ficam buscando demais ouvir a opinião dos outros, buscando demais teologia. Sinceramente, pessoas que não têm nem uma vida, e eu quero que você pese isso, uma palavra um pouco pesada. Pessoas que não têm nem uma vida com Deus. Desculpa, bom, cristão em rede social, você não ora todo dia, você não lê a palavra, você não frequenta os cultos da sua igreja. Então você está fraco espiritualmente. Jejum, você não jejua, você não ora, você não lê a palavra e você não está com os outros, com os seus irmãos constantemente. Não tem segredo. Você está fraco. Aí o que a pessoa faz? Faz e não faz. A pessoa não faz nada disso,
Mas vai para a internet, vai para fóruns de internet, vai para perfil de Instagram, vai para perfil de Facebook, para poder estudar teologia, discutir teologia. Qual é o preparo que a pessoa tem? É como se fosse um atleta. Eu sou atleta. Eu vou correr agora uma maratona. Eu vou correr a maratona de São Silvestre no final do ano. Aí você pergunta, quanto você corre por dia? Quanto você corre por semana? Quanto você tem se preparado? Não. Eu trabalho no escritório sentado o dia inteiro, depois eu pego o meu carrinho, venho para casa e quando eu quero ir na padaria da esquina, eu vou de carro. E você vai correr a maratona de São Silvestre? Não tem a mínima condição física disso. Tem gente que vai correr maratona, se prepara meses antes, mesmo os amadores se preparam meses antes. Vão fazendo pequenos trechos, chegando a meia maratona, até chegar à maratona. Nós não fazemos isso na nossa vida física, mas fazemos isso na dimensão espiritual. Porque tem gente que, volta a repetir, não jejua, não ora, não lê a palavra, não tem uma vida com Deus, não frequenta a casa de Deus, mas vai para a internet discutir teologia. Aí está fraco, está sem anticorpos. A gente está vivendo esse momento de pandemia. Hoje ninguém tem, poucas pessoas têm uma resistência ao Covid-19. É como se você não tivesse uma resistência ao Covid-19, nunca pegou o Covid-19, e vai sair numa festa abraçando, dando beijo em todo mundo assim. Não é falando beijo sensual, é um beijo assim de dar aquele beijo na testa de todo mundo. Né? Ó, fulano, pá, beijinho do lado, beijinho do outro aqui. E você não tem o anticorpo, você não tem resistência para poder, e aquela doença pode pegar você. Então, se você não faz essas coisas básicas que a vida cristã pede, então vai discutir teologia, procurar teologia, ficar procurando aquilo que você deve buscar, você e Deus. Primeiro, tem uma vida com Deus. Depois vá para a internet se abastecer, complementar de pessoas boas. Aí tem gente que está invertendo. Por que está dando muito problema? Porque a pessoa não tem uma vida com Deus, mas ela quer todo esse alimento da internet. Eu volto a dizer, a internet deu voz para todo mundo. Eu estou aqui falando com vocês, eu me incluo. Eu estou aqui falando com vocês. Eu comprei uma câmera, eu comprei um microfone, que deve estar por aqui, até está escondidinho. Um canal, sinceramente, a conta é gratuita no YouTube. E uma internet, que hoje todo mundo tem uma internet mínima, eu consigo fazer o upload do vídeo. Pronto, eu estou na internet e a minha voz está aqui. Então eu sou de milhares, milhões, que a internet deu voz. Eu mesmo sou um deles. Você tem que filtrar o que eu estou falando. Você tem que analisar o que eu estou falando, se está de acordo com a palavra de Deus. Mas como é que você vai saber se está de acordo com a palavra de Deus se você não conhece a palavra de Deus? Primeiro ponto é esse. Então, vai para a rede social, vai consumir conteúdo evangélico, tenha uma vida com Deus, de oração, de palavra, de jejum e de viver na casa dele. Aí você vai estar apto para começar a filtrar as coisas que vêm pelas redes sociais. Por que eu digo isso? Porque nem tudo o que reluz é ouro, porque nem tudo o que tem nas redes sociais que é a palavra de Deus. Agora vamos ler Timóteo 2, alguns versículos. Procura esquivar-se das conversas frívolas dos mundanos, que só contribuem para a impiedade. Agora vamos falar de mundo. Procura esquivar-se das conversas frívolas dos mundanos, que só contribuem para a impiedade. Daqui você vai descartar um monte de coisa que você consome. A gente perde tanto tempo consumindo besteira, bobagem. No meio dessa bobagem vem coisas que ferem a nossa fé, que podem ferir a nossa fé. O cristão deve evitar conversas frívolas dos mundanos que só contribuem para a impiedade. Ah, pastor, então não posso rir, não posso ouvir uma coisa engraçada? Você pode. Mas olha, Romanos diz, as coisas devem ser para a paz e edificação. Timóteo está dizendo, cuidado para não botar coisas na sua vida que contribuam para a impiedade. Para o quê? Para o pecado, para te afastar de Deus.
E ele continua. As palavras dessa gente destroem como gangrena, corrói por dentro. Entre eles estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e transtornaram a fé de alguns. Por que eu deixei esse texto? Porque ele já fala de pessoas trazendo heresias e desviando a fé de alguns. Cuidado, que toda vez que alguém planta uma heresia, isso é uma verdade, a fé de alguns é desviada. Nós perdemos alguns das nossas igrejas por questão de internet, de heresia de internet, porque a internet deu voz para todo mundo, ouviram a todo mundo, só não ouviram quem? O seu pastor. Para o pastor chegaram todos resolutos. Uma resolução, pastor, você está errado, que a igreja está errada, porque a Bíblia diz... Mas não aprenderam dos seus pastores. Aprenderam, discutiram teologia e, sinceramente, eram fracos na fé. É o fato. Eram fracos na fé. Não tinham uma vida firmada, aquela vida de firmeza na fé, a vida real de firmeza na fé, clássica, não tinham. Mas chegaram já para o pastor já cheio de resolução. Pastor, isso e aquilo outro, saindo. Pastor, está todo mundo errado. Ouviram na internet, mas não ouviram seus pastores. Ou quando foram para os seus pastores, foram para confrontar os seus pastores. Cuidado com isso. Aí a Bíblia fala uma coisa muito importante que também em Timóteo ainda deve ser observada. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, mas também de madeira e de barro, aqueles para ocasiões finais, este para uso ordinário. O que Paulo está dizendo, continuando? Olha, entenda, eles desviaram da fé, mas entenda que isso vai acontecer mais, porque nós somos uma grande casa. A igreja é uma grande casa, aonde não há somente utensílios de ouro. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você acha que porque a pessoa é evangélica, porque tem um púlpito, porque tem um título, ou porque tem um canal com muitos seguidores, ou porque fala coisas agradáveis, sei lá. Cuidado, que a palavra na casa de Deus, no reino de Deus, não tem só palavras boas, não tem só palavras que valem ouro. Também tem coisa ruim. Cabe a nós filtrarmos. É por isso que o crente tem que ter muita sabedoria para escolher a casa de Deus aonde vai estar. O crente tem que ter muita sabedoria para escolher qual é o canal de YouTube que ele está consumindo, quais são os perfis que ele está seguindo nas redes sociais e aquilo que vem para ele como notícia, como alguém, volto a dizer, alguém de confiança mandou para você uma notícia. Você não deve confiar plenamente, mas verificar. E olha os de Bereia, sermos bereanos, verificarmos tudo. Isso é importante, porque a Bíblia está dizendo em 2 Timóteo, não há só coisa boa no reino de Deus. Não é todo mundo que diz que é evangélico que só vai sair coisa boa. Isso é uma visão errada. Existe uma palavra poliana, né, para isso, uma visão até inocente. E que a Bíblia está dizendo, não é assim. Continuando, quem portanto se conserva puro e isento dessas doutrinas será um tecido nobre. Então como é que eu sou um tecido nobre? Como é que eu falo as coisas boas? Me mantendo puro e isento dessas doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E pastor, e que doutrinas é essas que não estão de acordo com a palavra de Deus? Você só vai saber se você conhecer a palavra. Se você conhece a palavra, você sabe filtrar o que pertence à palavra e o que não pertence à palavra. Rejeita as discussões tolas e absurdas, visto que geram contenda. Isso é muito importante. Fórum de internet, eu não estou sendo contra fórum de internet. Eu vasculho muito fórum de internet por causa de instrumentos musicais. Vocês estão vendo os quadrinhos aqui atrás, estão um pouquinho embaçadinhos, mas eu tenho vários quadros aqui musicais, eu estou estudando bastante música esse tempo também, mas a verdade é que mesmo os fóruns musicais você tem que filtrar muito, porque às vezes vem cada besteira. Cuidado com fóruns, com discussões
com comentários e discussões de comentários nas redes sociais. Cuidado, cuidado mesmo. A Bíblia fala, se a discussão está tola, se está absurda, foge, rejeita, tira da tua vida. Sabe por quê? Porque só gera contendas. Aí aqui eu quero dizer uma coisa para você, a gente poder terminar. Esse é um bom parâmetro. Está edificando? Tá bom? Então, vamos continuar. Está gerando contenda? Está gerando discussão? Você está brigando com o outro? Você está brigando com teu irmão em Cristo? Tem até uma coisa assim, o pessoal diz assim, né? Quando está brigando muito, dá uma foice para cada um, bota dentro de um quarto e apaga a luz. Vocês estão quase assim, quase se degladiando, batendo um no outro, batendo virtualmente um no outro. Filhos de Deus, dois filhos de Deus, está gerando discussão? Rejeita, para e vai embora. Não tenta ganhar não, só para e vai embora. Sabe por quê? Porque Timóteo, 2 Timóteo 2,23 está dizendo, rejeita as discussões tolas e absurdas. Tem coisas que são tolas e absurdas, tem gente que traz doutrinas tão tolas e tão absurdas. Como teve um sujeito agora, está em moda, nesse momento que eu gravei o vídeo, está em moda agora, um sujeito está pedindo para atualizar a Bíblia. Rejeita as discussões tolas e absurdas. É um absurdo. Então, rejeita. E rejeita as coisas também, visto que geram contendas. Rejeita as coisas que geram contendas. É simples. Então, vamos resumir para a gente poder ir terminando? Vamos lá. Romanos. Busquem as coisas, sigam as coisas que servem para a paz e para a edificação. Buscai as coisas que são do alto, que estão em Colossenses. Procura esquivar-se das conversas frívolas, 2 Timóteo 2,16. As palavras dessa gente destroem como gangrena, 2,17. 2 Timóteo 2,17. Numa casa não é somente utensílio de ouro e prata, 2 Timóteo 2,20. Portanto, se conserve puro e isento dessas doutrinas. E 23. Rejeita as discussões tolas que visto que geram contendas. Busque os que edificam, rejeite as que geram contendas, busque as coisas que são do alto, não busque as conversas frívolas e tolas, esquivar-se das conversas frívolas dos mundanos, esquive-se, evite as coisas que só contribuem para a impiedade. Filtre aquilo que está chegando para você, não por quem está enviando. Filtre aquilo que chega até você pela notícia em si. Um parâmetro bom, bíblico muito bom é, os de Bereia, eles verificavam o que os apóstolos estavam dizendo. Olha, não é pouca coisa não. Eram os apóstolos, eram os originais, estavam ali dizendo. Eles viriam verificar na palavra. Essas receitinhas são muito boas para a gente poder olhar a rede social, extrair o melhor dela. E eu vou considerar aqui o YouTube também uma rede social. Há uma interação aqui, né? Há vídeos postados aqui e você pode interagir com os comentários. Há uma interação. Essa é uma maneira da gente enxergar redes sociais, conseguir filtrar as coisas boas e conseguir rejeitar as coisas ruins que a Bíblia manda rejeitar. Guarde isso, pense nisso, medite nisso, se for o caso, assista esse vídeo de novo, ou os trechinhos que você acha que são importantes, e Deus te abençoe.